Exercício passivo e alongamento passivo significam a mesma coisa? Os termos são muito parecidos, mas o significado e a prática dessas condutas é bem diferente. Nesse vídeo eu vou explicar o que é o exercício passivo, o que é a prática do alongamento passivo e por que a gente não pode fazer essa confusão entre esses termos. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui, você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre exercícios terapêuticos. Geralmente, quando a gente está estudando cinesioterapia lá na faculdade, o primeiro exercício que a gente aprende é o exercício passivo. Inclusive, tem aula aqui no canal falando só sobre exercícios passivos. Eu te recomendo assistir esse vídeo e vou deixar até o link aqui na descrição para você. E aí, geralmente, a gente aprende exercício passivo, depois vem o ativo assistido, o ativo livre, depois a gente segue para o estudo do alongamento. E dentre as diversas práticas de alongamento, uma delas é a possibilidade da gente oferecer o alongamento do tipo passivo. Então agora, de uma vez por todas, você não vai mais fazer confusão sobre esses termos. Eu vou falar sobre o exercício passivo e o exercício de alongamento passivo, como se diferenciam essas práticas e por que você não deve confundi-las. Uma das publicações mais famosas, mais populares no universo da cinesioterapia é o livro da Carolyn Kistner, de exercícios terapêuticos. Então eu vou usar a definição dela a respeito do que é exercício passivo. Ela diz que o exercício passivo é um movimento que é feito dentro da amplitude de movimento livre para um segmento, que é produzido inteiramente por uma força externa. Ou seja, não existe contração muscular quando a gente fala da prática de exercício passivo. O segmento ou os segmentos envolvidos nesse tipo de exercício nunca irão envolver a contração muscular. Essa força, então, pode vir da gravidade, pode vir de um aparelho, pode vir do fisioterapeuta, pode vir de um cuidador ou pode vir do próprio paciente se ele tem, por exemplo, apenas um segmento que é incapaz de contrair ativamente, mas o outro braço, por exemplo, está preservado, com a sua função preservada. Ele mesmo faz um exercício passivo naquele segmento. A gente considera nesse contexto que é uma força externa também. Então, na área da saúde, especificamente na fisioterapia, e quando a gente fala de movimento humano, esse termo passivo refere-se a condições nas quais nós não temos contração muscular voluntária. E aí, talvez por isso, exista uma confusão em relação ao termo alongamento passivo. Então, mais uma vez, vamos buscar a definição para a gente entender o que é o alongamento muscular. O alongamento é qualquer manobra terapêutica que é feita para aumentar o comprimento de estruturas de tecidos moles patologicamente encurtados e, desse modo, aumentar a amplitude de movimento. Veja que ela não está falando aqui só da musculatura, ela fala de tecidos moles de uma maneira geral. E a Kistner classifica os alongamentos em 3 tipos principais: exercícios de alongamento passivo, exercícios de inibição ativa e exercícios de flexibilidade, que podem ser interpretados nesse contexto como exercícios de autoalongamento, que são aqueles que o próprio paciente faz. A gente vê muito na academia, por exemplo. Bom, com base nessas definições, fica mais claro da gente entender o porquê que o exercício passivo não é a mesma coisa que alongamento muscular passivo. Então, por que a gente faz o exercício passivo em nosso paciente? A gente visa manter a integridade daquelas articulações envolvidas, a gente quer minimizar os efeitos da formação de contraturas, além disso, manter a elasticidade mecânica daquele músculo ou dos músculos envolvidos e dar um certo suporte para a circulação do paciente, tanto sanguínea quanto linfática. A gente também pode usar o exercício passivo para diminuir a dor do nosso paciente, para favorecer a nutrição do tecido cartilaginoso, para otimizar aquele processo de cicatrização, de reparo tecidual numa condição pós-trauma ou pós-cirurgia. A gente pode dar vários exemplos aí, lembrando do amputado, por exemplo, e também o exercício passivo pode ajudar a manter a consciência de movimento desse paciente. A gente ainda pode usar o exercício passivo para ensinar um novo gesto ao paciente,
ou para prepará-lo para algum movimento mais complexo. Então, a prática do exercício passivo consiste em movimentar determinado segmento, determinada articulação, somente dentro da ADM livre. Se o meu paciente só consegue fazer 90 graus de abdução de ombro, o exercício passivo vai trabalhar dentro desses 90 graus apenas. Eu não estou visando aqui aumentar a flexibilidade desse sujeito, aumentar a amplitude de movimento dele. Então, numa avaliação, que é sempre o primeiro passo, a gente vai conhecer a amplitude de movimento daquele segmento e depois, na prática do exercício passivo, nós vamos respeitar essa amplitude que está presente e que nos permite o movimento. Agora, um contexto bem diferente desse é quando a gente pensa no alongamento muscular. Então, o alongamento é aplicado quando você deseja aumentar a flexibilidade. Você quer aumentar o comprimento das estruturas de tecidos moles. Não foi essa a definição? Aumentar a amplitude de movimento. Então, a prática do alongamento muscular não pode se contentar em ficar somente naquela amplitude de movimento que o paciente já apresenta. A prática do alongamento obrigatoriamente tem que ser feita com a ultrapassagem dessa amplitude de movimento. Ou seja, eu tenho que exceder essa ADM. Se eu ficar ali somente naquilo que o paciente já é capaz de fazer, não vai haver ganho de ADM. E esse é um pequeno grande detalhe que leva a repercussões e a consequências físicas completamente diferentes no nosso paciente. Então, se você visa aumentar a amplitude de movimento, você deve fazer o alongamento muscular, cuja prática vai consistir na excursão desse movimento, que vai até a ADM ali final, onde você encontra a resistência, e depois disso você tem que ir um pouco além. E aí, mantém-se por 20 segundos, Tem aula de alongamento aqui bem explicadinho com todos os detalhes, inclusive falando dos fatores neurofisiológicos que dão base para o alongamento. Já o exercício passivo não, ele é mais simples, ele é mais limitado. E ele é também direcionado a pessoas que geralmente estão em condições físicas mais limitadas. Então você simplesmente não vai deixar esse indivíduo parado. Você vai fazer os movimentos de forma suave, de forma fluida, mas sempre dentro daquela amplitude de movimento que ele já apresenta. Inclusive, em algumas circunstâncias, durante a prática do exercício passivo, a gente não consegue nem trabalhar dentro daquela ADM que ele consegue realizar, porque a gente pode ter a presença de dor. Nesse caso, costuma-se recomendar que se trabalhe somente dentro do arco não doloroso. Então, a partir de agora, eu não quero ver mais ninguém confundindo. Os nomes são parecidos, mas as práticas são bem diferentes. Exercício passivo é aquela prática na qual nós trabalhamos somente dentro da amplitude de movimento que esse paciente já apresenta. Enquanto que no alongamento nós vamos trabalhar nessa excursão e ir além, nós vamos exceder essa amplitude de movimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil e a partir de agora ninguém mais vai errar essa questão na prova, Um grande abraço e até a próxima!